E a gente tem aqui então no Sport Center ao vivo a participação da Bibiana Bolson, a nossa setorista do Palmeiras. Aliás, Bibiana, foi muito legal, hein, o Bola da Vez no final de semana com o Abel Ferreira. E fiquem ligados aí nas reprises também, claro, no ESPN App, se vocês baixem aí o ESPN App, claro, e assistam a entrevista, porque foi muito bacana. Cadê a Bibiana? Tá conosco? Onde está, Bibiana? Bruno! Ah, agora sim. Boa. Bom dia, fã de esportes, aos amigos participando do programa também. Você estava falando aí do Bola da Vez com o Abel. É muito legal quando a gente tem a oportunidade de saber, além do futebol, o que o treinador pensa com relação à vida, algumas características da rotina dele, e ele dividiu tudo nesse programa, assim como nos outros programas que ele participou também, né? O Abel, ao longo de toda a temporada, falava de questões pontuais. Dessa vez a gente pôde ouvir mais sobre a rotina, sobre a história, sobre como ele se informa. Eu acho que isso ajuda a gente a contar boas histórias por aqui também, então realmente é uma grande pedida aí para quem estiver em casa procurar a reprise do nosso programa. Vamos lá! A semana já começa quente e eu quero a opinião de todos vocês para que a gente possa bater essa bola também no que diz respeito às contratações, esses reforços que o Palmeiras está trazendo para essa temporada. Antes de falar isso, eu vou mais uma vez frisar que todos esses reforços, todas as possíveis contratações do Palmeiras vão levar em consideração esse momento de cautela e esse momento de pandemia de Covid-19 que a gente está vivendo. A gente passou durante muitos dias apurando a situação do Borré, trouxemos na semana passada que esse negócio não se concretizou por conta de questões financeiras. Então, essa é a palavra-chave do Palmeiras nesse momento. Não vamos fazer contratações loucas, não vamos fazer loucuras para ter jogadores. Então, o Palmeiras também tem que reforçar o seu monitoramento de oportunidades. E nesse monitoramento de oportunidades entra o negócio do Danilo Barbosa. O Danilo é um jogador que o Abel já trabalhou. O Abel Ferreira, em 2017, trabalhou com o jogador no Braga e foi quando o Danilo teve a sua melhor temporada da carreira. Foram 46 partidas com 4 gols e 3 assistências, né? Apesar de ser um volante que fez gols na temporada e conseguindo uma campanha histórica também no Campeonato Português, com o Braga na 4ª posição. Então o Abel tem essas lembranças, sabe como o jogador é determinado, como o jogador é dedicado e sabe que ele pode repor aí a posição deixada, né, pela saída do Emerson também, quando foi para o futebol japonês. Então são algumas contratações pontuais desse Palmeiras, mas contratações que podem impactar bastante, porque a gente tem mais uma vez uma temporada que vai ser exaustiva por todas essas condições que a gente está vivendo. O Palmeiras vai estar disputando diversas competições, então são peças bem importantes. Ele vai passar por mais testes, já tinha feito alguns testes na França, já que vem do Nice, vem então para esse contrato, que é um contrato de empréstimo até o final desse ano, dessa temporada, em dezembro, com opção de compra, com uma expectativa alta. Então, já passando para os nossos comentaristas, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o que pode acrescentar a chegada do Danilo aí, um volante aí no meio-campo deste Palmeiras, amigos. Vai lá, Rodrigo Bueno. Ajuda o Danilo? Ou é só mesmo para repor a saída do Emerson Santos? O que você acha? Ajuda, né? O Palmeiras já tem um dos melhores elencos do Brasil, né? Acho que só fica atrás do Flamengo, agora o Galo também está nessa briga. Volantes realmente não são problemas do Palmeiras, né? Os 3 porquinhos, né? Como o pessoal carinhosamente chama, né? Os 3 garotos da base ali, em momentos agudos da Libertadores, corresponderam contra o River fora, por exemplo. Não é a posição mais carente, né? Mas o Palmeiras está indo muito bem no mercado. E se o Palmeiras conseguir repetir a temporada passada e bem em todas as competições, fazer todos os jogos, acho que o Abel vai rodar ainda mais esse elenco, né? Está trazendo o Ademir, que é um jogador de beirada de campo, possivelmente para o Rony jogar como centroavante algumas oportunidades, como ele já fez. Então, acho que as pequenas lacunas que o Palmeiras tem, se é que tem em relação à concorrência, ele está conseguindo cumprir. Né? Não é o Borré, não é o custo do Borré, não é o atacante dos sonhos, não é o Danilo Barbosa que vai mudar o patamar ou o tamanho do Palmeiras, mas o grupo continua muito fortalecido e cheio de opções para todas as competições, porque o Palmeiras, diferentemente de outros grandes, está levando a sério todos os torneios, né? Está tentando ganhar todos os torneios, não é à toa que fez todas as partidas possíveis da temporada passada. E aí a gente está falando aqui aí do... Perdão, Bibi, só um minutinho, eu já vou passar a bola para você.
Vamos rapidinho, a gente está falando do Danilo Barbosa, mas vamos colocar na tela um outro nome também, né, que o Palmeiras está de olho, que é o Ademir. A gente tem essa questão, não veio o Borré, como a própria Bibiana já trouxe pra gente, olha. E aí compara com o Breno Lopes, que é um caminho seguro, que já funcionou e muito bem, né? A questão do Breno Lopes e a comparação com o Ademir na Série B e Copa do Brasil de 2020. Então, 38 jogos para o Ademir, 24 para o Breno Lopes, 9 gols para os dois. E aí o Ademir fazendo uma assistência a mais. Quem acompanhou o Campeonato Mineiro, assim, e também a Série B, o Ademir fez fumaça. É um jogador de velocidade, joga mais pelas pontas. E aí, Bibiana, completa a informação e fala um pouquinho mais sobre essa negociação, por favor. Bom dia. Ótimo, Mari, que a gente já mostrou os números dele, né? Inclusive mencionando ali o Breno, que é essa estratégia do Palmeiras de encontrar jogadores nesse mercado. Então, o Breno vindo lá do Juventude, também um clube que precisa de dinheiro, então que tem o interesse de vender, que tem o interesse de fechar uma negociação, assim como é o caso do América. Ele foi muito bem, como você disse aí, com destaque também com essa questão da velocidade, tem 26 anos e tá tudo muito bem encaminhado para que a gente tenha o anúncio. Não é para substituir novamente essa contratação, esse negócio que desprendeu muita energia do Palmeiras durante 1 mês e meio na tentativa de trazer o Borré, mas é um jogador que soma. Então, nesse momento também, o Palmeiras pensa o seguinte: se não consigo contratar aquela peça que vai fazer o diferencial, eu preciso contratar uma peça que se encaixe no meu grupo, que possa acrescentar coletivamente e levando em consideração as questões financeiras. O próprio presidente do América confirmou, né, essa sondagem do Palmeiras, esse interesse do Palmeiras em fazer a contratação do jogador. O jogador acabou não entrando em campo na partida pela Copa do Brasil, porque a gente sabe que se ele tivesse atuado pela Copa do Brasil com o América, não poderia jogar depois com o Palmeiras ao longo da competição. Isso, com certeza, foi uma orientação que o Ademir deve ter recebido do seu empresário também, já sabendo da negociação, porque até então o América dizia que não tinha apresentado nada para o atleta, que ele estava em negociação. Mas a gente sabe que nos bastidores essas informações chegam e ele deve sim ter recebido essa informação. Inclusive, ele falou aí publicamente, né, as razões que ele acabou ficando de fora dessa partida aí. Então, é um jogador de 26 anos, é um jogador diferente que fez a diferença na Série B, onde o nível também é bem inferior à Série A. Mas em composição, em conjunto, eu acho que os nossos comentaristas vão concordar também que pode ser uma peça que vai acrescentar para esse Palmeiras, podendo ser uma alternativa até para o Rony eventualmente jogar de centroavante, podendo dar outras alternativas táticas para o Abel Ferreira. Porque não tem mais o Borré, né, Eugênio? Aliás, quando a Bibiana trouxe informação na sexta que não tinha mais a história do Borré, aí o palmeirense falou assim: beleza, também não queria mesmo, tal, não queremos mais. Aí à noite o cara vai lá e faz um gol atrás do outro, né? 3 gols assim na sequência, depois ainda fez o 4. Mas é uma alternativa ter o Ademir para de repente jogar pelo lado e o Rony ser um reserva imediato do Luiz Adriano? É esse o pensamento, Eugênio? É uma alternativa, né? Eu acho que esse tipo de contratação mostra bem que é uma outra realidade. E não só o Palmeiras, como o futebol brasileiro todo vive. Agora há pouco falávamos sobre o Flamengo, né? A dificuldade financeira também que os 2 clubes mais ricos do futebol brasileiro estão tendo na hora de buscar os reforços. E aí é muito você olhar para a base, você olhar para ver se tem mais gente para subir. O Palmeiras já subiu um monte de gente ano passado, e gente de qualidade. De repente, outros jogadores podem apresentar essa qualidade. Tem outros que já estão no elenco, como Gabriel Silva, né, que ele pode dar um passo adiante também. Mas é isso, é importante ter jogadores, porque, mais uma vez, o Palmeiras terá uma temporada repleta de jogos e precisa ter peças, né? Precisa ter jogador, mesmo que não seja um jogador dos sonhos, precisa ter alguém que entre em campo quando necessário. E aí o Ademir, que teve uma situação na semana passada muito confusa, né? O pessoal do América ficou muito chateado com a postura dele de não ir para o jogo da Copa do Brasil, contra o 13. Inclusive, o dirigente falou: olha, ele vai ter que pagar a passagem porque ele viajou até aqui, pagar a estadia no hotel para não jogar. Se recusou a ir para o jogo. Inclusive, o América chegou a colocar o nome dele na súmula, mas ele não assinou a súmula. Então, como não foi para o estádio, ficou no hotel, ele não configurou, né, participar da competição, embora o América tenha tentado ali colocar o nome dele. Mas é uma situação chata, né? Que eu acho que esse tipo de coisa não precisa acontecer, mas ainda acontece no futebol.
torcer para que se resolva da melhor maneira possível e que o Palmeiras consiga encontrar jogadores que respondam, porque em algum momento esses jovens que brilharam muito na última temporada, a gente sabe, vão acabar saindo, vão acabar se transferindo para o exterior e o Palmeiras vai precisar de reposição. Valeu, Bibiana. Obrigado, viu? Até mais. Até mais, Bruno. E aí, só para encerrar rapidinho, já que a gente está falando dessa questão do elenco, o Gabriel Veron também vai ter uma espécie de pré-temporada, uma temporada diferente, treinamentos diferentes, focando também em ser mais uma peça para o Abel, né? Ele que acabou sofrendo com lesões, é um jogador muito jovem, então tem um trabalho físico, um trabalho de atividade pensado especificamente aí para o Veron. Palmeiras dá sequência aos seus treinamentos, independentemente dessa situação louca que estamos vivendo com relação ao Campeonato Paulista. A gente se encontra, até mais.